Mais uma vez a IPDA ficando famosa com notícias boas, né? Notícias boas não, notícias ruins, é claro. Mais uma vez ela ficando famosa aí com coisas terríveis. Porque o referido pastor, segundo matéria que a gente vai trazer agora, tá para ser denunciado pelo MP, que viralizou o vídeo. Eu quero ver o que a IPDA vai fazer, né? Há quem diga aí nos comentários que ele já está disciplinado. Eu não vi nenhuma manifestação da IPDA. Eu vou colocar aqui nessa matéria também, para ser bem justo, que ele fez um vídeo se arrependendo, esse pastor. Então ele confirmou que fez o que fez com a esposa. Só que ele não disse claramente, só pediu desculpas. Tá? Aí, pastor da IPDA pode ser denunciado pelo MP, ou vai ser, pode ser preso. Tá aqui no Fuxico Gospel, né? Vamos ver aqui. Pastor que agrediu esposa ao vivo pode ser preso a qualquer momento. O pastor pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha por violência psicológica. O Ministério Público do Estado de São Paulo recebeu várias denúncias contra o pastor Edson Araújo da Igreja Deus e Amor, depois que um vídeo em que o pastor aparece agredindo sua esposa durante uma transmissão ao vivo no Facebook viralizou nas redes sociais. O pastor pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha e mesmo que no vídeo não mostre claramente que ele bateu na esposa, ele pode ser enquadrado por lesão corporal, uma vez que há entendimento sobre a Lei Maria da Penha que assemelha a violência psicológica com a lesão corporal por afetar diretamente o corpo da vítima, causando doenças e danos irreversíveis. Artigo 7º. São formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras. Inciso 2. A violência psicológica entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insultos, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Lei 13.772 de 2018, que deve ter dado adendo à própria Lei Maria da Penha. Depois que o vídeo viralizou, o pastor gravou um vídeo ao lado de sua esposa, pedindo perdão, como eu falei, que ficou de cabeça baixa, ela não falou um ai, diga-se de passagem, durante quase todo o tempo. A postura da mulher foi interpretada por internautas como um grito de socorro. Eu não descarto, tá? E eu vou colocar um áudio aqui do referido pastorzão aí, que ele reconhece o erro, pede desculpas, mas é aquelas desculpas com medo do que aconteça coisas piores na sua vida, né? Santarrão. Eita coisa. É esse tipo de gente que se tem por aí. Essa gente muito extremista, essa gente muito salgadista, essa gente muito santarrona, tem que tomar cuidado com isso. Que desengatilha outra coisa, outro caráter deles. E não vem aqui depois, você está perseguindo a IPDA. Aconteceu na IPDA. Eu já falei de outras instituições que aconteceu, por exemplo, teve um caso do pastor da Igreja Mundial, eu já falei aqui, que também fez alguma coisa contra a sua esposa. Só que não foi denunciado, parece que eles se perdoaram, não sei o que ocorreu, mas viralizou também que ele tinha feito coisas erradas aí com a esposa. Aqui não tem militância de um lado ou de outro. É fato, é notícia, a gente traz e comenta. E você que dá dislike num vídeo desse, que defende a mulher,
você é um criminoso. Você defende que a mulher seja violentada. E isso não é da Bíblia. Isso não é de um cristão. Como teve um. Quem não tem pecados atira a primeira pedra. Como se fosse correto o que o camarada fez. Jesus disse o seguinte nessa expressão: quem não tem pecados atira a primeira pedra, mas vai não peques mais. Jesus não consentiu com o pecado. E outra, Jesus estava denunciando a hipocrisia dos fariseus. Mas Jesus não estava sendo conivente com o erro, com o pecado. Então é porque o camarada mata todo mundo, aí vamos usar essa expressão errada, fora de um contexto, porque tem igreja que precisa de estudo. Tomara a Deus que me levante aqui para, seja onde for, para levar estudo, seja no YouTube, que eu já levei vários, seja em locais onde que querem estudo. Porque tem uma série de ignorância dentro da igreja. Então, o camarada mata todo mundo, mata aí, é um genocida, é um misógino, que tem aversão às mulheres, vamos colocar assim, mata todas as mulheres, aí o camarada vai usar o mesmo texto. Não, quem não tem pecados atira a primeira pedra. Pelo amor de Deus. Ô, meu pai, não sei aonde que essa pessoa aprendeu esse evangelho, eu não sei aonde. Aí muitos dizem, mas ele não fez coisa muito grave, ele não agrediu, não mostra ele batendo nela. Mas só como nós vimos ali na própria lei, não precisa nem bater, é só exatamente fazer a violência psicológica, como fica claro, ele xingando ela. Aí ele lá no vídeo vai dizer, desculpe, perdão, perdão, porque nós estamos casados há 4 anos, e a gente tá isso, e a gente tá aquilo, e tal, e tal. Eu tô aqui tentando procurar o vídeo, porque ele falando é melhor, né, do que simplesmente eu estar aqui dizendo. Aí a gente vai comentar, inclusive, isto. Fato muito lamentável. Como eu disse, se a IPDA não tomar uma decisão, é vergonhoso para a IPDA, e o MP tem que entrar até contra a IPDA. Porque está lá no regulamento interno da IPDA que quando ocorre, pelo menos na época que tinha regulamento, que era para ser respeitado, que às vezes respeitava, agora eles não respeitam nem o básico, quanto mais o complicado, né? Estava lá dizendo que se o irmão cometesse algum ato violento contra o seu próximo, contra a esposa, contra alguém, era para ser disciplinado. Mas agora não tem mais disciplina nessa instituição, né? Tá moderna demais. Aí o MP tem que entrar contra ela se não agir. Se não colocar uma nota de repúdio no site, que até agora eu não vi nada. Porque está consentindo com os erros. Aliás, a família aí, Miranda, tem uma série de muitos segredos ali, tem muitos segredos, mas querendo Deus vai ser revelar todos os segredos. Vamos lá. Vamos ver se eu encontro o vídeo aqui. Encontrei. Até que enfim encontrei. Vou esperar que passar a propaganda, já vou colocar aqui para vocês. Aparece ela cabisbaixa, vocês vão ver. Eu vou deixar um pouquinho o áudio, depois eu coloco no final para não dar problema o vídeo, tá? Assim, a imagem deles. Vocês vão ver que ela tá cabisbaixa. Escute só. Vamos lá. A repercussão do que aconteceu ontem, e eu tenho certeza que eu estou me expondo aqui juntamente com a minha esposa, e eu tenho certeza que nós vamos aqui, aleluia, dizer aos irmãos, aleluia, ainda coloca aleluia, a situação que ocorreu. Ontem nós estávamos com problema no aparelho, no celular, e nós não tínhamos uma posição correta, né? E nós já estávamos em cima do horário de nós já fazermos o culto. Então eu simplesmente me levantei, fui tentar arrumar, e aí acabou derrubando outro aparelho de celular que faz a transmissão de hinos, né? Então caiu. Eu ali tropecei conosco nessa. Então tá aí. Perdão, pedido perdão. Se é sincero ou não, Deus sabe.
dá a entender que ele fez essa manifestação depois da repercussão. Se não tivesse, talvez não estaria fazendo. No entanto, atesta ele, diz ele, que não se tem exatamente outra polêmica nesse assunto, tá? Então, meus caros, exatamente ele pediu perdão. Muitos estão dizendo que não é um perdão sincero, porque foi da pressão. Ela fica cabisbaixa. Eu acho que nesses casos a mulher tem que falar sim, porque fica só o homem ali pedindo desculpa. Ela não tem nada que pedir desculpa, nada disso. Ela só poderia dizer amém. Eu aceito o pedido de perdão e poderia dizer, ô irmãos, olha, só ocorreu aquele fato. Mas talvez ela não vai falar mais, porque também pode ter medo de sofrer algumas represálias dele. Ele pode dizer que foi só uma vez, mas quem é que sabe se foi só uma vez? Sinceramente, ele falou. Olha, eu digo que ficou meio a meio. Eu não posso garantir 100% que ele está arrependido, porque, sinceramente, fosse o meu caso, eu já ia dizer, irmãos, eu errei, eu falei palavrão, eu xinguei a minha mulher, eu fiz errado, me perdoe minha mulher aqui. Realmente eu quero ficar disciplinado, eu vou ficar aqui com Deus, me desculpe. É uma coisa mais diferente, mais clara, mais objetiva do que ficar ali rodeando. Irmãos, porque nós tivemos aquela live e eu incomodei, porque não falei a palavra certa, aí já joga uma aleluia, né? Aleluia. Que a maioria desses pregadores pentecostal, e principalmente da IPDA, eles têm um vício de linguagem. Ou é aleluia, ou glória a Deus, ou sempre nas falas, inclusive. Ou falar em línguas. Eu, quando também era de PDA no início, eu tinha esse vício. Depois, passar do tempo, a gente vai tendo um polimento nesse sentido, exatamente para que venha a ser falado só o que é obviedade, tá? Que é exatamente a palavra. Enfim, dá a entender aqui que ele se manifestou só por conta da repercussão. Se não tivesse repercussão, talvez, quiçá, não se arrependeria. Agora, ele pode sofrer sim represálias do MP. Segundo o Fuxico Gospel, eu vou colocar aqui para depois não dizer que o Bruno mentiu, né? Segundo o Fuxico Gospel, não sei se é uma matéria sensacionalista, eu sinceramente não achei em outros sites se o MP realmente recebeu representações, tá? Tá aqui, ó. A não ser que é mentira minha. Agora, se o MP recebeu algumas denúncias e vai denunciar ele, aí a coisa vai ficar mais grave, porque a justiça desses casos não trata com muita facilidade, não. A não ser que a mulher dele chegue lá e dizer o seguinte: não, foi só um fato lamentável, ele já pediu perdão para mim, já está tudo resolvido. Só se for assim, porque eu sei como é que é a justiça, ainda mais depois que nós tivemos essa lei Maria da Penha, que ela se deu em 2006. Eu, como um bacharel em direito, eu sei muito bem como surgiu essa lei. Para vocês terem uma ideia, a Maria da Penha é uma mulher que existe. É uma mulher que está viva, pelo menos era para estar viva até esse ano aí, não sei com conta dessa questão do Covid, a gente já não sabe nem mais quem está vivo e quem está morto, mas ela é cadeirante, e quem deixou ela cadeirante foi o marido, que quase matou ela, tá? E ela teve que recorrer aos órgãos internacionais para que se exigisse do Brasil uma lei que respaldasse, resguardasse a mulher, que não tinha. Então foi uma luta muito grande dessa mulher, que viu quase que a morte nos olhos por conta de um marido que não era um pobrezinho, não, era um milionário. E aí, certo, ele pensou o seguinte: eu sou milionário, eu pinto de bordo, nada acontece comigo, né? Nós não tivemos o canalha do Bruno? O canalha do Bruno, goleiro, ele tinha que pegar Maria da Penha e ficar bem empenhado. Porque isso aí que deixaram fazer com ele aí, melhor dizendo, que deixaram para ele poder jogar, isso é
defecar na cara da população brasileira. É um assunto, é um desrespeito. O camarada comete uma atrocidade dessa. O caso lá daquele ator que matou a atriz, não tinha Maria da Penha. E no caso do Bruno já tinha. E a Glória Pérez, ela pôde enterrar sua filha. E a mãe da ex-mulher, né, ou ex-amante do Bruno, até hoje, da Elisa Samúdio, não sabe o paradeiro da filha, não pode enterrar a filha, porque fizeram um ato bárbaro. Aí esse camarada até tá aí livre, leve solto, sem arrependimento, sem nada. Sim, o Guilherme de Pato, que exatamente fez aquilo com a atriz, mas só que a atriz foi enterrada, a Gabriela. Já o caso do Bruno, a Elisa Samúdio tá aí. É só para dizer que ela tá viva, né? Deram fim no corpo. Então, na realidade, a sociedade ela recrimina vários atos, mas a lei ela é branda em muitos atos, né? Claro que nada se compara ao caso Bruno, o caso que depois desse que virou pastor, o ator aí, que foi falado aqui pelo Lucas, Guilherme de Pádua, com esse do pastor. O pastor não matou ela, o pastor não espancou, não tem lesão, pelo menos aí, que a gente sabe, ele não tem. Só foi uma agressão ali na live. Até ela pode fazer corpo de delito e não deve ter lesões. No entanto, é um ato reprovável porque trata-se de um pastor, né? Qualquer coisa que envolve o pastor é algo a ser analisado, porque ele tem que dar o exemplo, não só de acordo com a Bíblia, mas de acordo com a própria sociedade. O mundo, a sociedade vê o pastor como alguém exatamente ligado a Deus, como uma espécie de papa, que o papa é o Deus na terra, entre aspas, mesmo que esse termo esteja equivocado. Então eles vê os religiosos como os baluartes da moral, dos bons costumes. Acontece uma coisa dessa. É claro que hoje em dia acontece muito mais, eu não digo perseguição, eu digo muito mais notícias e dão-se muito mais relevância à notícia referente a pastores, não é só por conta de existir hipocrisia, de igrejas estarem tapando erros, de exatamente ter podridões no meio evangélico, mas também, contudo, é com relação exatamente à política, porque Bolsonaro foi eleito agradando os evangélicos católicos, então as reportagens geralmente, não estou dizendo que essa do Fuxico gosto seja, estou dizendo que existe isso, reportagens de outros órgãos vão cada vez mais dar destaque a determinada ação, ou melhor dizendo, a determinado caso, porque refere lá no governo e tal. Não estou dizendo isso para passar o pano para erros de pastores, para erros de ninguém, não é isso. Mas eu entendo que isso tem essa relevância. E aí que eu digo o seguinte, que o pastor tem que ter cuidado redobrado, porque a mídia agora vai estar muito mais em cima do que outrora. E também não é só pela questão do presidente que apoia os evangélicos, é pela questão também da própria tecnologia. Hoje em dia é muito fácil descobrir tudo. Tudo está nas redes. A maioria do pessoal, inclusive por conta dessa quarentena, fazem lives em YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Tudo está fácil de ver, achar e fazer também ali o seu ato de repúdio contra determinadas ações. Claro que existe hipocrisia, principalmente na questão que se a gente analisar na política também, né? Porque na igreja também existe. Por exemplo, a questão da esquerda e da direita. A esquerda, ela ataca qualquer ato bárbaro da direita. Só que a esquerda faz uma porrada de coisas erradas. São baderneiros. Teve aquele atorzinho meia pataca que está lá na Europa, né? Está na Europa lá fazendo a sua militância. E ele brigou lá com um camarada dentro de um restaurante e quase espancou o cara. Se alguém me lembrar, José de Abreu, né? É o nome do ator.
E aí ele ligado da esquerda à esquerda, não dá um pio, fica assim, né? Retinho. O Mike diz que não foi perdão verdadeiro. A Nélia está dizendo, ele deve ser punido, até porque se ele faz isso ao vivo, imagina em casa. É. A mulher ficou cabisbaixa assim o tempo todo, parece infeliz, muito triste, talvez não querendo fazer aquela live. É, isso é perceptível. A Fabiana, o Guilherme de Pádua virou pastor, sim. É pastor da Igreja Batista e casado. Por isso que a Glória Pérez fica muito incomodado com esse cara. Assim. Tem gente que está na obra, mas tem fruto do Espírito. Não é para estar em obra, pois não está cuidando da família. Ah, sim. Sim, um pastor bom ele tem que dar exemplo para o povo, isso o povo que não é cristão, e sendo um homem de família. É que Paulo vai falar a Timóteo, vai falar nas cartas paulinas. Então que não seja. Fabiana, esse foi desmascarado por ele mesmo. E outra coisa, se o camarada tem uma agitação grande assim, então que não casa, quer fazer a obra de Deus, fica solteiro. Eu, assim, se houver, eu não sou um troglodita, se houver da parte dele sinceridade, arrependimento, nesse caso, se ele não fez nenhuma outra vez, só foi a primeira vez, tudo bem. Eu digo tudo bem que Deus perdoa, a mulher perdoa, deve perdoar, a justiça, inclusive, vai perdoar. Agora, se for comprovado que existem outras situações, e quem pode dizer é quem mora com eles, próximo deles, familiares da esposa, os vizinhos, porque eles podem escutar se teve alguma coisa nesse sentido. Aí depois eles tiram a foto assim do casal sacrossanto, né? É, todo mundo olha assim, os jovens, olha, casal pensa, que homem maravilhoso, que prega a verdade. Pregava na sede mundial, né, PDA. É de um bairro ali de São Paulo. Eu tô assim chocado porque, claro que esse boom desse caso deu aí no finalzinho da semana. Eu quero ver nessa semana agora se a IPDA vai se manifestar sobre esse caso, porque está maculando a sua imagem. Depois ele fica incomodado quando a gente faz um comentário assim, dizendo que é eu ou os outros YouTubers que todo mundo está falando desse caso. Eu sou aqui um de milhões, milhões eu estou sendo exagerado, de milhares. Depois ele fica dizendo que é eu. É porque de todos aqueles que falaram da IPDA, inclusive daquele caso do Davi Filho, Neto lá, Filho, Neto, sei lá o que é, o único que recebeu ameaça de processo fui eu, para quem não sabe. Tem gente que está vindo aí no canal agora, não entende o que ocorreu, não entende que o canal já passou, que se deu lá em abril desse ano, que eu fui ameaçado, tanto pela IPDA, e não é uma ameaça verbal, é uma ameaça em documento, eu recebi em casa, tá? Uma notificação dizendo que eu tinha que remover todos os vídeos da IPDA porque eu estava denigrindo a IPDA. Veio do senhor Davi Miranda Neto e veio do representante da IPDA, o pastor Marena, que é presidente da diretoria executiva deliberativa, não recordo mais. E esse caso aí? Como eu estava dizendo, eles acham que é a gente que comenta que denigre a imagem deles, ou da placa, da instituição deles. E esse pastor não está denigrindo? Não está dando um péssimo exemplo? Não viralizou? Ele não está ligado à instituição? E vocês não fazem nenhuma nota de repúdio? E vocês não passam nenhum esclarecimento? Não deixar isso assim mesmo? É isso que eu não entendo e as hipocrisias que acontecem. Tá? Ok? Eu não vou comentar mais, já está perto do meio-dia. Espero que isso se resolva. Espero que esse pastor tenha se arrependido de fato. Não estou aqui contra a pessoa dele. Mas se ele realmente faz inúmeras vezes com a mulher, eu vou ser contra ele mesmo. Porque é inadmissível um homem bater em mulher. Inadmissível. Porque a Bíblia diz para nós cuidar das mulheres. Que são um vaso mais fraco, mais frágil, entre aspas. Muitas delas são muito mais fortes que os homens. Né?
Fabiana está relatando que teve um caso na família que o camarada era da IPDA e fazia alguma coisa contra a mulher dele. E isso tem um monte. Por isso que eu digo, essas coisas extremistas, esses santarrões, eles têm muito poder que vocês nem imaginam. O que adianta o camarada estar 100% no traje, na roupa, 100% em tudo aquilo que é externo, aparente, e por trás do pano está pecando, está caluniando, está batendo de uma maneira áspera em filhos, porque uma coisa é educar filho, outra coisa é espancar filho. Eu já vi casos de pais ligados a PDA que não sabiam educar seus filhos, quase que espancavam seus filhos. Eu vi. Não é mentira não. Há muito tempo atrás, quando eu era criança, porque me relacionava às vezes com crianças ligadas a PDA. Tá? Extremismo. Extremismo aí na questão de não respeitar a esposa, xingar a esposa, aí a esposa porque quer dar uma de pacificadora, aceita, ou aceita Jesus, ou fica calmo, Deus é contigo, aquela coisa, aí vai remediando, vai passando. E que adianta o camarada estar com a roupa impecável, mas não está com a língua impecável, não está com as mãos impecáveis. O que que Jesus disse? Se a tua mão fizer pecar, corta a tua mão. Se os teus olhos fizer pecar, tira os teus olhos. Mas vale entrar no céu só com um olho ou só com uma mão, do que com os dois para o inferno. É isso. Uma Fabiana também. Pois é. Eu não sou contra a lei da palmatória que criaram. Eu sou contra o extremismo da lei palmatória, da palmatória, que você não pode dar nem um ai, nem um tapinha para disciplinar o seu filho. Agora, espancar eu não sou favorável, nunca, jamais. Até porque, graças a Deus, eu fui criado com meus avós, eu nunca fui espancado. Eu recebi alguma disciplina do meu avô, da minha avó, na hora que eu precisava. E na época eu apanhava de cinta, né? Mas nada fora daquilo. E até pela minha avó mesmo, eu nunca apanhei. Até fui muito mimado, entre aspas, né? Não é mimo, né? Com relação a muitos por aí, que não apanhei nem nada. Agora, cabe salientar, eles com uma certa idade, se fosse vivo, meu avô tinha 104 anos, a minha avó 101. Eles deram uma educação boa, assim, para mim, depois para os filhos já não foi tanto, mas só que a gente ainda não conhecia o evangelho, né? Depois a minha avó acabou conhecendo, aí a coisa melhorou. Agora, aqueles que já eram mais irritadiços e se convertem e não se convertem no sentido de ser melhor para a família, ser melhor para os filhos, ser melhor para todos, aí fica complicado, né? Porque o convertimento é isso, a transformação é essa. A Bíblia está dizendo que um dia ele deu um parente dela deu uma surra lá na prima dela. É um exagero, né? É exagero essa parte aí. Eu, no caso, esses que eu vi era da televisão, eles não podiam ver televisão, aí viu televisão, eram disciplinados. Ok, meus caros, as coisas estão aí sendo reveladas, abraço, e que nós não tenhamos mais esse tipo de gente fazendo atrocidade, seja onde for, dentro de igreja, fora de igreja, porque isso é lamentável. E quem defende algo terrível desse, realmente não merece perdão de sociedade, não merece nem o perdão de Deus. Que a gente não pode defender erros. Uma coisa é você criar mentiras para estar falando, caluniar. Eu estou falando isso aqui porque a maioria que está aqui está sendo contra esse ato que ocorreu aí. Só que depois encerra-se a live, aparece um monte de pessoas nos comentários, dando dislike, eu não me importo com isso, mas com os comentários que eu escuto ali, que eu vejo, eu me incomodo. Vão dizer, você está sendo isso, você vai... Fanatismo é terrível. É esse fanatismo que eu combato. O camarada é santo, 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 não existe mais santo do que ele. Aí dentro de casa ele é um demônio. Abraço, que Deus
A Fabiana da Maria dela é ateu e nunca levantou. Ele pode ser ateu com relação às igrejas, mas o ato dele de não fazer nada contra ti já é um ato de um cristão, bem crente, né, que crê em Deus. Porque tem gente que não entende, até quando eu fui lá na rádio ontem, eu falei um pouco sobre isso. Tem gente que não entende, eles acham que o trabalho para Deus é ficar aquela santidade toda. Não, o trabalho para Deus é para o próximo. Quando você faz bem para o próximo, você faz bem para Deus. Deus se alegra, perdão. Foi isso que Jesus disse: os bodes ficarão à esquerda e as ovelhas à direita. Os bodes são aqueles que não fazem bem para o próximo, e as ovelhas que fazem bem para o próximo. Até mais.